Shalom, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar mais uma palavra de graça para nossas vidas, compartilhar uma experiência que nós vivemos nesses últimos dias e fazer uma análise com aquilo que nós temos visto no mundo, principalmente no mundo religioso, de forma geral. Bom, alguns dias atrás, uma jovem do nosso grupo, ela teve um sonho e ela me enviou esse sonho informando que esse sonho era muito intrigante para ela. Ela não entendia, mas ela sabia que era um sonho espiritual, que Deus queria falar alguma coisa, mas ela não entendia o sonho. Então ela nos passou e pedimos graça a Deus para que o sonho abrisse para nós e mostrasse aquilo que estava oculto no sonho e que ele revelasse. Bom, o sonho, eu vou dar alguns detalhes do sonho, não o sonho todo, os detalhes principais, mas o sonho era mais ou menos assim. Ela se via em uma sala, mas era uma sala especial. Ela sabia que aquela sala não era uma sala comum, era como se fosse uma sala especial. E de repente essa sala ela se torna em um tribunal, e ali pessoas estavam sendo julgadas e existia um júri ali. Ela fazia parte desse júri junto com outras pessoas. Eu inclusive perguntei se o júri era somente pessoas que ela conhecia, que faziam parte, por exemplo, do nosso grupo. Ela disse não, eram pessoas diferentes. E nessa sala especial existia um juiz. E ela dizia que esse juiz ele era um juiz acessível e talvez sensível, que ouvia as pessoas. E ali pessoas estavam sendo absolvidas, entravam em um julgamento e ela via algumas pessoas absolvidas. Bom, de repente essa sala, que se torna um tribunal, muda novamente e ela percebe que essa sala se torna um avião. À medida que ela olha pela janela, ela vê que ela estava em um avião. Percebe que essa sala agora é um avião. E quando ela olha para baixo, ela vê nações, países, e esses países comemoravam a independência. E neste avião ela levava alguma coisa. Eu sei que para vocês que estão ouvindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, pode parecer palavras desconexas, talvez um sonho até comum, mas ela me enviou esse sonho e dizia algo espiritual e eu sabia que Deus queria falar algo conosco. Bom, eu vou mostrar para vocês aquilo que Deus nos falou em cima desse sonho. Primeiro, essa sala simboliza aquilo que nós temos feito nos últimos dias. A forma que nós nos reunimos nos lares, nas casas, nas salas das pessoas. E logo que começou a pandemia, nós passamos para outra sala, uma sala virtual, uma sala de um aplicativo onde a gente se reúne, cada um em sua sala. Mas ela sentia que essa sala era uma sala especial. Então, o que significa isso? Tornava-se um tribunal onde pessoas eram julgadas, porém o juiz era um juiz acessível. Nós sabemos que esse juiz representa Jesus, representa a nova aliança, a acessibilidade da nova aliança a Deus, a entrada no santíssimo lugar pelo novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou. Simboliza esta nova aliança, Jesus e a nova aliança. Mas esse júri, essas pessoas, isso foi algo muito profundo para mim na hora que se abriu. Cada pessoa que faz parte desse júri que ela viu vou dizer assim, é cada pessoa que foi chamada por Deus, que foi separada por Deus para pregar o Evangelho. Querido, não pense que esta pessoa tem que ter um cargo, uma posição, um título eclesiástico para pregar. Não. Toda pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus e que fala do Evangelho para outra pessoa, para o seu próximo, faz parte desse júri. Cada pessoa
que prega a Bíblia, que fala do Senhor Jesus, que evangeliza, seja onde for, nos 4 cantos da terra, fazem parte desse júri. Porque o júri, ele só tem 2 mensagens. Ou é uma mensagem de condenação, ou é uma mensagem de absolvição. Note, no sonho desta pessoa, desta jovem, este juiz era um juiz acessível. Bom, queridos, e agora ela está em um avião, o que simboliza isso? A mensagem que existe nessa sala, chegando a outros países com muita rapidez, levando uma mensagem de graça, pois estes países comemoram a independência. O que é esta independência? A independência do sistema religioso que tem aprisionado inúmeras vidas. Mas a palavra da graça e o juiz acessível, o juiz que ouve as pessoas, tem levantado um povo para ir nessas salas, levando esse evangelho a todos os países do mundo. Bom, nós tivemos esse sonho foi muito forte para nós há alguns dias. Interessante que a jovem que teve esse sonho, o seu nome simboliza, é um dos símbolos da igreja na Escritura, né? Que coisa conexa, que coisa linda é a revelação de Deus, é o seu mistério revelado para nós. A Bíblia diz que nós não vivemos mais na velhice da letra, Romanos capítulo 7, mas na novidade do Espírito. E o Espírito tem nos dado coisas lindas e novas nesses últimos dias. Bom, em cima disso nós vivemos uma experiência que ficou muito marcada. Estamos vivendo essa experiência também, pois também um jovem do nosso grupo, se eu posso assim dizer, ele teve um contato com uma pessoa que estava no estado de rua, e essa pessoa precisava de muita ajuda. E nós entramos em um acordo, se assim eu posso dizer, em ajudar esta vida, esse senhor. E procuramos ajudá-lo, chegamos ali, vimos a condição que ele queria, achamos por bem levar aquele senhor que estava num estado muito difícil, muito preocupante a saúde dele. Eu vi essa pessoa pessoalmente, eu posso dizer que, na minha opinião, aquele homem poderia chegar a óbito a qualquer momento, porque ele estava com uma doença gravíssima e passando no tempo, ao relento, durante o dia e durante a noite. Deus nos separou e levou-nos até aquele homem para ajudar nossas vidas. E aqui eu quero fazer essa relação dos sonhos e dos fatos e trazer até o tema desta mensagem, que é um evangelho esquizofrênico. Bom, por que, Peterson, deste tema? Ao levar aquele senhor para o hospital e ver como Deus nos separou no momento certo, porque aquele homem não tinha mais esperança em sua vida, e depois suas declarações foram declarações de esperança, de vida. Um sorriso brotou em seu rosto, por uma ajuda simples. Bom, mas nós sentamos ali fora do hospital e começamos a conversar. E uma parte de nossa conversa foi o que me traz à memória agora. Porque nós começamos a lembrar de lugares que dizem que essas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis estão vivendo aquilo que elas merecem. Se estão vivendo nesse estado de miséria, de doença e até de morte, de maldição, é porque eles merecem. Cometer algum erro está no tratamento de Deus, e por isso o tema dessa mensagem é um evangelho esquizofrênico. Porque o que nos choca é imaginar que existem lugares que se intitulam igrejas, que trazem esse tipo de ensinamento para os seus membros, para aqueles que amanhã vão estar pregando o evangelho, para aqueles que amanhã vão ter um contato com uma pessoa dessa, que só precisa de uma mão estendida, e a igreja foi chamada para isso,
igreja, organismo, pessoas, mas, no entanto, o que é colocado dentro dessa pessoa como ensinamento é que aquela pessoa que está no estado de miséria, de maldição, de morte, de doença, ela está vivendo aquilo ali porque ela merece. Isto é, querido, um evangelho, se assim eu posso chamar de evangelho, porque não é, mas vou colocar assim para você entender, um evangelho esquizofrênico. Por que não é evangelho? Porque evangelho é boa notícia, o evangelho é boa nova. Ao chegar para aquele homem que estava naquele estado, nós levamos uma boa notícia, que ele seria agora amparado. Primeiro por Deus, ele estava sendo amparado por Deus, cuidado por Deus, porque Deus nos enviou ali. Depois por uma equipe médica para cuidar do estado de saúde dele, físico, mental, emocional. É óbvio, mas existiam pessoas que estavam amparando ele agora. Agora ele estava amparado. Isto é uma boa notícia, não é teologia, é uma boa notícia. É cuidado, é amor. Eu fico imaginando se Jesus, ao curar um cego, perguntou a ele: olha, você deve ter feito alguma coisa muito ruim para você estar nesse, vamos colocar os termos que se usa, né, com essa deficiência visual. Ou um paralítico, com certeza você fez muito mal nessa vida, por isso que você está nesse estado de paralisia. Ou principalmente alguém com lepra, que era o símbolo do pecado, com certeza Jesus deve ter feito um inquérito na vida daquela pessoa antes de curar. Não, queridos, Jesus não fez isso, muito menos perguntou de qual instituição ele pertencia, mas Jesus revelou amor, cuidado, curou e salvou. Bom, ao chegar em casa, após aquela experiência do dia, de olhar aquele senhor moribundo, à beira de um óbito, a qualquer momento, ali na rua, uma pessoa que deu parte da sua vida evangelizando na rua, agora ali, no meio da rua, vivendo um estado de miséria, de doença, de abandono e de morte, quietinho, sentado em uma calçada. Ao olhar aquele senhor, eu passei o dia olhando, eu ali vi um homem moribundo. Bom, ao chegar em casa, tomei um banho e fiquei num lugar solitário. E comecei a pensar naquele dia, do que nós fizemos por aquele homem. Então, queridos, eu peço ao Espírito que você possa acreditar nessa palavra. Então eu ouvi a voz de Deus falando comigo. E foi forte, porque assim eu ouvi o Espírito falar. Hoje separei alguns moribundos para cuidar de um filho amado. Você compreende a profundidade desta palavra? Você compreende a profundidade desta revelação? Eu caí em prantos. E é isso que eu peço que nesta hora aconteça no seu interior. Olhe para si próprio. Em vez de condenar aquele homem, julgá-lo por algum erro ou alguma culpa, olhe para si próprio, pois aí está o moribundo. E ali está um filho amado. No livro de Apocalipse, capítulo 18, se eu não me engano, versículo 4, diz assim: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, para que não seja participantes do seu pecado e não incorras em suas pragas. Babilônia, querido, significa confusão. São lugares que não prega o verdadeiro evangelho de Deus, mas coloca confusão em sua mente. Assim diz a Escritura para ti: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes de seu pecado e não incorras em suas pragas. Saia do evangelho esquizofrênico que alguns têm ensinado por aí. Em vez de olhar essas vidas como moribundo, tenha a lição que o Espírito me deu
e eu caí em prantos, porque eu vi que o moribundo naquele dia era eu. E ali estava um filho amado, do qual Deus movimentou a atmosfera em sua volta para que ele fosse amparado, cuidado e amado. Que nós possamos levar a mensagem de absolvição, como nesse sonho. Que nós possamos ser a igreja que cuida, que ama, que ampara e que prega o verdadeiro evangelho da boa notícia do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.